Deus seja louvado. Amém. Amém. Iniciamos o exame das Escrituras Sagradas, as 7 alianças, sendo a 5ª aliança e o 5º item da aliança davídica, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queria começar dizendo que tem um ditado, não é bem um ditado, né? É uma frase, que a persistência é o melhor caminho ou o menor caminho para o êxito. Eu diria que a perseverança é o atalho para a conquista. Perseverar. E essa foi a marca de Davi. Ser um homem perseverante, insistente. Desde a meninice. Nós estudamos outras partes da vida de Davi. Vimos o quanto ele foi perseguido por Saul, pelos povos circunvizinhos, e ele soube entrar e sair no meio do povo. Isso, lógico, por uma virtude que possibilitou ele, na perseverança, ser ungido. Nós vimos os 3 tipos de unção que ele recebeu. E perseverou, porque afinal de contas ele foi ungido rei, mas teve que aguardar o dia e o momento certo para ele reinar. E aqui temos um exemplo que eu marquei em 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, um exemplo de perseverança dele. É a passagem da arca na terra onde esteve com Obed-Edom. 13. Crônicas fica antes ou depois do Samuel? Depois de Reis. Depois do Samuel? Esse primeiro e segundo Samuel são os primeiros. Primeira e segunda, depois primeira e segunda Reis, depois Crônicas. primeira e segunda Crônicas. 3 crônicas. É extenso aqui, mas como... 13 inteiro para ler? Ao ler do 13, do 4, do 4 ao 10. De 4 ao 10. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baala, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Tá bom, Tei. A verdade é que mais para frente, ele vem louvando a Deus aí, vem numa felicidade tal de que a arca estava sendo levada. Alguns versículos para frente, para não se estender muito, aconteceu o que já sabemos. Perto ali de Obed-Edom, da casa de Obed, Deus colocou uma pedra, e esta pedra veio o carro bater, a roda. De modo que Aiô e Uzá, que guiavam o carro, se desesperaram certamente, mas Uzá colocou a mão sobre a arca. E Deus o fulminou na hora. E veja bem, não é porque simplesmente ele pôs a mão na arca. É porque Deus havia dado a eles o modo de conduzir a arca. Por isso as 4 argolas na arca. Teria que se passar as varas cobertas de linho e de um tecido de cetim azul pelas varas. E 4 homens, sendo levita, deveriam conduzi-la. Daí então a ira de Deus sobre eles, porque estavam trazendo a arca de qualquer jeito. E agora em Crônicas, nós acabamos de ler Crônicas 13. Isso. Isso. Quem quer abenção?
Crônicas Não. 17. Vê Crônicas 17. Está mais à frente um pouquinho só. 17. Do 4 ao 10? 4, versículo 10. né? Não. Versículo 11 e 12. 11 e 12. E 17. né? E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua mente depois de Tua ti, semente. a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos. Eu confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe Certo. serei pai. Ai, É só pronto. os dois versículos. O que acontece aqui? Davi queria edificar uma casa para o Senhor. Como já dissemos, ele falou, eu morando num palácio e a casa do Senhor não tem lugar certo. Então, em princípio, ele falando com o profeta Natan se empolgou com a ideia, vamos construir, não tem problema nenhum. Boa coisa, pensaste. Porém, no dia seguinte, Deus se apresentou a Natan e recomendou a ele que o reino de Davi foi um reino de muito sangue, um reino sanguinário, e que ele não edificaria, mas o Senhor, sim, tomaria da sua descendência e dela edificaria uma casa para o Senhor. Esta casa foi prometida muito tempo antes. Eu enumerei aqui, 400, eu já até falei numa outra aula, 480 anos depois de sair do Egito, que é do 4º ano do reinado de Salomão. No mês de abril, começou a edificar. Foi 1020 anos depois que Abraão saiu da Palestina. 1440 anos após o dilúvio. E 3102 anos após a criação. Finalmente, teve o Senhor uma casa edificada em seu nome. Glória a Deus. Foi empregado nesta construção 30.000 madeiras de cedro, 70.000 pedras, eram pedras brancas, e diz que elas eram tão bem talhadas, tão bem feitas, que a juntura entre uma e outra era tão perfeita que nem se via onde terminava uma e onde começava a outra. Tão perfeita era a obra dos artífices. E 80.000 pedreiros. Levou 7 anos para que o templo ficasse pronto. No tempo de Davi, Salomão fez amizade com Irão, rei de Tiro, e essa amizade rendeu frutos. Davi mandou preparar os suprimentos para a edificação do templo, mas já no tempo de Salomão, Salomão escreveu 2 cartas a Irão, firmando a amizade, firmando a aliança com o rei Irão. E o rei Irão disse a ele que enviaria madeira também e pedras para que fosse edificado. Em troca, como Tiro era uma ilha, ele pediu que enviasse farinha, óleo, vinho, somente farinha, que faltava em seu reino. Porque até então, Tiro era uma ilha. Ela só passou a emendar ao continente depois que Alexandre o Grande tomou toda a região. Ele fez uma empreitada na qual eles foram unindo, como os japoneses fazem, né? Foram unindo Tiro até encostar ao continente. E nesta amizade, Irão prometeu que lá em sua terra os homens cortariam madeira. E da banda de cá, da banda de Salomão, ele fez turnos, uma certa quantidade, em milhares de homens. Trabalhava 1 mês, descansava 2. Então trabalhava 1 mês, descansava 2, e conforme descansava, voltava o rodízio, até concluir nesse período de 7 anos o templo salomônico. Eu que gosto muito de números, né? Eu falo que o templo de Salomão é o templo perfeito, que é a figura, o tipo perfeito da pessoa de Cristo. Então, ao notar essa quantidade aqui, eu vi que até nisso Deus é detalhista.
né? Não sei se agora é Deus ou se é eu detalhista, mas vocês vão entender. 30, 70, 80, 0 é um número que não se conta. Quando eu falei da arca de Noé, eu passei as medidas, os côvados, que ao final das contas dava 9. 9. Deu 3 vezes 9 e uma vez deu o número 4, da totalidade. Então, 7 mais 3, 10, com 8, 18. Então vamos lá. 8 mais 1 9. é 9. O templo. O Cristo que havia de ressuscitar. Mais um por quê? Porque os números divisíveis. Mais 8. Isso, 9. você sempre soma para ele Tá, chegar mas se no você único dividir 18 por 2 dá quanto? 9. O templo perfeito. Que prefigura a ressurreição de Cristo. Não é interessante isso aí? Verdade. Glória a Deus. Eita glória. Bom, Davi, apesar de não conseguir edificar o templo para Deus, ele conseguiu algo muito importante, que nós já falamos em outra aula. Até antes de Davi havia profetas, homens que profetizavam. Mas em Davi foi introduzido o louvor na casa de Deus e o interesse de Davi, que todos fossem profetas. Uma nação profética. Porque já era o limiar na chegada da graça, onde todos seríamos templos proféticos. E para isso, ele precisou atingir a comunhão. Ora, é interessante notar que precisava ter a casa, que o homem queria ter comunhão. Mas para chegar a casa, primeiro teria que ter comunhão com Deus. Primeiro tinha que ter essa união com Deus. E Salomão entendeu esta proposta. Davi faleceu aos 70 anos de idade. Eu acho que um dos personagens mais importantes da história que a gente tem marcada a morte curta. Os demais foram 185 anos, 147 e Davi 70 anos. Bem, Morreu de velhice, né? morreu de velhice. Olha só, aos 70 anos já morreu de velhice. Situação, né? Davi queria edificar para o Senhor uma casa. Mas aí o Senhor fez diferente. Deus disse a ele: não me edificareis casa. E fez uma contraproposta: eu edificarei casa para ti. Deus se agradou da intenção dele, do desejo dele. Ele falou: eu edificarei casa para ti, e dos teus lombos não faltará quem assente sobre o trono. Não é maravilhoso? Deus falou: você não me pode, por quê? Porque foi uma iniciativa de Davi, gente, de querer edificar para Deus. E Deus estava dizendo assim: é impossível ao homem edificar casa para mim. Nasceu da voluntariedade de Davi, da intenção benigna, mas contra o princípio espiritual que Deus queria mostrar, que era Deus edificar o templo. Quem prepara o homem à salvação? É Deus. Quem convence o homem do pecado, né? Do engano, da mentira, é o Espírito Santo. Então parte de Deus a iniciativa de edificar casa. Mas eles não trabalharam? Eles não se juntaram? Sim, porque Deus fez dos outros que não tiveram a intenção de edificar casa, Deus fez deles instrumento. Por quê? Porque eles atingiram comunhão. Então, para se ter a casa, o palácio precisava primeiro ter comunhão. Então, quando eles entenderam, chegaram juntos na comunhão e se lançaram aos alicerces da obra, aí sim, o Senhor fez deles instrumentalidades para edificar. Tanto é que falamos na aula passada que ao cabo do tempo em que foi edificada a casa do Senhor, o próprio Senhor apareceu numa nuvem sobre o templo, e essa nuvem começou a destilar água.
um sereno, que até mudou. Diz a palavra que os sacerdotes ficaram até irreconhecíveis com o sereno. E impressionante que é que depois da água veio o fogo. Por quê? Porque ao se tocar os sátrapas, pronto, desceu a glória de Deus sobre o templo, desceu o fogo. Os 120? Os 120 sátrapas. Sátrapas eu expliquei na outra aula. São os que tocam os instrumentos, as cornetas. As cornetas. E os 120, eu falei sobre os 120 sátrapas, falei sobre os 120 dias, que o templo é Cristo. Depois que Cristo morreu no duro madeiro da cruz, levou 7 horas a consumação da obra, assim como o templo levou 7 anos. E que depois de 120 dias da sua morte, desceu a pomba, que é o Espírito Santo, e selou com a promessa 120 homens. E aqui eu marquei, foram 12 mil bois que foram mortos para o primeiro sacrifício do templo, sendo certamente 1.200 por cada tribo de Israel, e 120, ou 120 aqui, 120 cordeiros foram imolados no primeiro sacrifício do templo salomônico. Então olha que paralelo interessante que é o 120. Se você somar 2 mais 1 dá 3. 3 é a obra completa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na história da humanidade. Glória a Deus. É muito bonito de ver isso. Bem, 120 mil é o que mesmo? cordeiros. Cordeiros. Nossa, mas tinha que ter sacerdote então, hein? Tinha muito, a tribo inteira de Levi eram levitas no sacerdócio, trabalhavam em tempo integral para o sacerdócio. Por isso havia necessidade do dízimo, porque eles não plantavam. E além disso, o dízimo não era moedas, dinheiro, o dízimo era de que cada tribo produzia. Isso. Então tinha tribo que produzia um produto, outras cuidavam de gado, cada tribo tinha lá a sua especialidade. E davam os 10%. Né? E tem até um livro que eu li, de Brennan Manning, é o Evangelho Maltrapilho. É muito bonito o livro, é muito chocante. Ele fala de como se tornou o Evangelho depois dos grandes tempos, né, da igreja, dos grandes períodos de grandes milagres. O que se tornou a igreja? Se tornou mercadeja, mercado, comércio. Se tornou um lugar de adquirir bens materiais. E para aqueles que afirmam e gostam do dízimo, eu cito a passagem que o encantador, o mágico, viu Pedro fazendo um milagre e falou: quanto eu tenho que pagar para ter isso também? Ele falou: seja o teu dinheiro para a tua perdição. Cuideis agora que o dom de Deus se compra com dinheiro? Foi para a perdição dele. Tinha muitos levitas. Então, mas o levita então era considerado sacerdote, né? Todos da tribo de Levi. Isso. Agora tinha Eram sacerdotes. Né? sacerdotes. Por que nas igrejas assim, evangélicas, às vezes a pessoa que é músico, está tocando violão, está tocando guitarra, está tocando bateria, é considerado levita? Eles Porque falam levita. Levita para eles é uma nomenclatura. O que é uma nomenclatura? É tentar contextualizar É contextualizar então. o que foi do passado, trazer para o presente. Porque ninguém pode ser levita se não for da origem sanguínea. Nós não somos descendentes de Levi. Nós somos descendentes, segundo a promessa feita a Abraão, vindo da tribo de Judá. Então, mas a minha dúvida é assim, os levitas eram sacerdotes. Invenção. Então, os levitas eram sacerdotes, né? O que tem a ver um músico com sacerdote? Não tem nada a ver. Invenção, é o que eu estou Não tem falando. nada a ver. Tem nada a Nomenclatura. ver. Tem nada a ver. Foi dada uma nomenclatura. Nada a ver. Assim como se inventa uma igreja e dá-se um nome para Esse ela. nome. Eu vi uma lista uma vez de mais de 40 nomes absurdos de igreja. Vocês não sabem, tem igreja que tem até o nome de Cusparada de Cristo. Você vê os absurdos. Né? E o templo, vamos voltar aqui ao nosso contexto da aula. O templo era para colocar a arca. Desejava colocar a arca. Mas a arca não estava com eles.
E Deus tinha uma promessa feita. Lá em Gênesis. Vamos ver Gênesis 49. Verso 9. Posso ler? Pode. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Continua. Pode continuar. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Exatamente. Até que venha Siló. Qual foi a intenção de Davi? Malograda, ou seja, dada errada, e na qual ele foi persistente. Foi a tentativa de trazer a A arca. arca. Ele queria que a arca estivesse no território dele. Já que não tinha um templo, ele queria trazer a arca. Nessa época a arca ainda estava Ela estava em Andando. Kiriat Jearim. Andando. andando. no Ela caso. estava em trânsito, que é essa porção aqui que eu vou explicar para vocês. Qual foi a intenção e a parte profética disso? O entendimento deles que trazendo ela da região de Siló, ou que estava em Kiriat Jearim, era eles iam vencer os filisteus. Se trouxer a arca, a gente vence os filisteus. Foi a mesma coisa que os judeus pensavam da espera do Messias. Quando o Messias nascer, ele vai nos libertar dos inimigos, vai libertar nós do poder de Roma. Eles não pensavam numa pátria espiritual, num reino celestial. Eles pensavam num guerreiro que ia Um acabar guerreiro, com tudo. um general de guerra. Então foi esse o pensamento. Então vamos ver aqui, falamos algumas coisas sobre o templo, né? Sabemos dos pórticos, dos andares. Ele tinha 60 côvados de comprimento, 60 côvados de altura e tinha 20 côvados de largura. Então o que fez Salomão? 20 côvados ficou para o lugar santíssimo. Já fica escuro, né? Já no templo, já creio que já não era assim, porque já não era com os mesmos materiais utilizados. Mas não era só para o sumo sacerdote também. E 40 côvados ficou para o lugar santo. E depois tinha um pátio. Agora vamos lá. O caminho espiritual da arca. Porque se falar da casa de Deus, ela não teria sentido sem a arca. Por isso que nós estamos enfocando, além da casa do Senhor, a arca. Siló significa repouso. Ou seja, Cristo estava na glória, no repouso, com o Pai. Primeiro de São João, o que diz? Né? O verbo era Deus. Então aqui, ele está no repouso. A arca, o verbo era Deus. Mas de repente, as coisas mudaram. O verbo estava com Deus. Já não era Deus, estava com ele. Foi quando a arca foi produzida no deserto. Ela foi feita conforme a ordem dada a Moisés e revelada. Então ela foi criada. Isso está em Êxodo 25:10. Não precisa nem abrir. Tem 25:10. E o que significava a arca no deserto? Primeiro, simbolizava Cristo nos guiando. Guiando o povo, o Cristo que nos guiaria. E numa outra análise, era o Cristo sendo guiado pela nuvem, que é o Espírito Santo. Olha aqui, que complemento maravilhoso. Glorioso. E à noite, a coluna de fogo estava guardando a arca. Bem, ela esteve em Kiriat Jearim. Foi arrastada lá para as bandas de Kiriat Jearim. E lá ela impôs sua liderança. Por quê? Porque os homens daquela terra, eles tomaram a ousadia, a coragem de olhar para dentro da arca. E ao olharem para dentro da arca, Deus matou 50.000 homens e
400. Deus os destruiu, porque olharam para a arca. Lembra que nós falamos que o único que tocou na arca e não morreu foi Davi. Em Kiriat que foi que eles olharam Isso. para a arca. E quantos morreram? 50.000 homens e 400. Foi bastante. Bet-Semes significa casa do sol. Ou seja, depois de mostrar liderança, houve o tempo dela se mostrar num período de santificação. É um sentido espiritual para nós. Se nós conseguirmos ter domínio, um domínio segundo o Espírito Santo, se nós deixarmos o Espírito Santo nos liderar, nós somos santificados. Quando fazemos a nossa vontade, nós vamos pelo caminho de Caim, pelo caminho do erro. Então, quando nós deixamos a liderança do Senhor estar sobre a nossa vida, ser cativo por vontade e ser, como Davi foi, um homem segundo o coração de Deus, e porque ele foi considerado assim, nós já falamos, que foi colocar Deus sempre na frente de tudo que ele fazia. Aí nós alcançamos a santidade. Ela esteve em Bet-Semes, que é a casa do sol, já simbolizando o sol da justiça que havia de brilhar para toda a humanidade. E lá em Bet-Semes, ela ficou por algum tempo, até que foi numa das tentativas de Davi de arrancar a arca, que foi fracassada. Mas ele não desistiu. Ela foi levada para Asdod. E Davi só acompanhando à distância o que se passava com a arca. Foi para Asdod. Em Asdod, ela foi subjugada. Lá eles desprezaram a arca. Lá eles como que insultaram a arca. Na terra de Asdod. Ou seja, ela ficou abandonada. E Asdod simboliza Cristo. Eu pulei Ebenezer, né? Na verdade ela esteve em Ebenezer primeiro, perdão, tá? Esteve em Ebenezer, passa aí. Em Ebenezer foi o lugar aonde Davi, os seus homens, derrotaram os filisteus. Então Ebenezer significa o lugar da derrota, em duplo sentido. A derrota dos inimigos e o Calvário, aonde foi derrotado o nosso inimigo. Então Ebenezer é o lugar da derrota, a crucificação de Cristo. Depois, Asdod. Em Asdod ela foi desprezada, simbolizando Cristo quando foi ao inferno. Ele pregou, anunciou e diz que até para os antes de Noé. E muitos, ainda ele sendo o Cristo espiritual, não Jesus homem, há de ser que no juízo naquele dia, hão de se ver todo o corpo presente, o quanto e quantos o desprezaram, rejeitaram, mesmo no espírito, a mensagem de paz, de comunhão com Deus. Asdod ela foi para Gilgal. Em Gilgal ela significa primícias da ressurreição. Porque de Gilgal ela passou novamente por Kiriat, chegando até Obed. E ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Vocês lembram que nós falamos sobre Obed-Edom? A esposa não gerava, né? Isso. Depois de ressuscitado, Cristo nos envia o Espírito da graça. Aquele que tem comunhão com Deus, ele prospera na sua vida espiritual. E muitas vezes na sua vida carnal, profissional, e também passa a prova, a benção de todas as maneiras. Mas esse processo aqui, principalmente com Obed, simboliza
a grande benção de Deus na vida de um homem, que de miserável e desgraçado, ele foi abundante em graça, foi porteiro, ele foi cantor, ele ficou entre os levitas, coisa que nenhuma outra tribo conseguiu, tocando lá entre os 24 que ficaram na tenda que Davi montou em Hebron, e ainda foi ser tesoureiro do rei. Foi a benção na vida dele. E de lá, desse trajeto, ela finalmente chegou a Jerusalém, que é a cidade da paz. Então deu para ver o percurso aqui, desde quando ele estava na glória, todos os processos que Cristo passou, até voltar para um reino de paz. Acontece que, quando finalmente Davi conseguiu chegar com a arca, ele veio, que você acabou de ler agora há pouco, cantando, dançando com alaúdes em festas, ficou nu. E Mical, uma de suas mulheres, filha de Saul, estava na torre da janela. Ela desconjurou, ela amaldiçoou, chamou ele de louco, porque ele dançava e cantava nu. Mas ela representa os perseguidores, os adversários de Cristo. E ela não tinha capacidade de compreender, talvez o que o espírito de Davi compreendeu, que aquilo simbolizava, ao chegar em Jerusalém, o porto final representava o Cristo de Deus que se desnudou. Não colocaram ele no madeiro da cruz também? Não desnudaram ele? Então era duas coisas, simbolizando o Cristo que se desnudou, revelando a sua intimidade. Mas em que sentido? Corporal não. A sua intimidade como Senhor, como Deus, revelando o caminho da salvação. E ela não pôde compreender isso. É por isso que eu tinha dito que o templo salomônico, representa o templo perfeito. Jerusalém significa paz? Cidade de paz. Foi Davi que tomou, né? Jerusalém? Ele conquistou Jerusalém. Conquistou. Ele era Jebus. Era Jebus. Mas esse nome, segundo os cronistas, depois que ele conquistou a Jerusalém, viu-se o nome Jerusalém, além de Jebus, datando mais ou menos 900 anos antes de Cristo. E aí passou a ter o nome de Jerusalém. Repete, por favor, para mim. O Sim. templo salomônico, que foi que você completou? Ele representa a perfeição do corpo de Cristo. Tá. Quando a arca estava chegando também, representa quando Cristo estava chegando, né? Quando Cristo estava chegando. Em cima do burrinho. Também. Representa, né? Também. Tudo é representativo, né? Porque quando a arca chegou, ela foi carregada certinho, né? Foi. Com as madeiras do lado, né? Foi. E Cristo, quando ele chegou em cima do burro, né? E que era promessa. Era uma promessa muito antiga de que ele chegaria sentado numa jumentinha. Então, e pode fazer esse paralelo também, a arca chegando e Cristo chegando em cima do jumentinho. Sim. Pode sim. Eu ia falar mais alguma coisa sobre o templo de Salomão, mas a cabeça da gente já anda falhando, né? Deixa eu ver. Essa aula eu falei que ia ser bem curtinha mesmo, né? Bem sucinta. Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Já fiz. Você já fez? Estamos falando, eu já fiz. Estamos falando ali do caminho da arca, né? Certo. Os lugares onde ela passou. E cada lugar que ela passou, ela passava em paz? E por quê? E quanto tempo levava de um lugar para o outro? Teve uma ordem cronológica aí? Ou ela passava e dependia das situações de cada lugar que se encontrava? Houve um tempo em cada lugar para que ela... Teria que fazer uma cronologia, mas ela levou mais de 20 anos nesse processo. Nesse processo, desde Siló
Isso. até as terras de Davi. Mais de 20 anos. Porque Davi, quando ele quis buscar a arca, ele falou assim, busquemos a arca que está desde o tempo de Saul. Quer dizer, Saul deu a mínima para a arca. Ligou a mínima. E eu não sei quantos anos desses 20 e poucos anos esteve Davi tentando trazê-la de volta para a terra. Mas, ao todo... Então, desde lá do início, eram homens de Davi trazendo a arca. ela chegou a ficar presa com os filisteus. Lembra? Eles tomaram a arca. Depois foi onde ele parou aqui na terra de Obed-edom. Que ela ficou um bom tempo, né? Isso, que eles pegaram as 2 vaquinhas que acabaram de dar cria e colocaram no caminho de Bet-Semes. E aonde foi dado aviso aos homens que ela estava lá, correram, sacrificaram as vacas em holocausto, né? E deixaram lá na casa de Obed-edom. E Obed-edom ficou 3 meses. Só 3 meses foi suficiente para transformar a vida dele por completo. E transformou para sempre, né? Para sempre. Para sempre. Algum questionamento sobre o templo, divisões? A turma aqui, então, isso que eu ia perguntar. Que quem estava carregando assim, podia ser considerado o povo de Deus? Quem estava carregando a arca por cima e por baixo? Sim. Só nessas 2 vezes que eu falei para vocês, que foi em Asdod e os homens de Kiriat Jearim, que ela teve que mostrar a liderança, eles, vamos dizer assim, menosprezaram. Mas ela esteve aos cuidados de Deus. Assim como Cristo é a arca e ele foi levado ao Espírito para ser tentado no deserto, também podemos fazer uma aplicação. Ele esteve à mercê, a arca esteve à mercê dos seus adversários. É por isso que eu havia dito que a arca não encontrou o Cristo. Porque 2 corpos não poderiam habitar no mesmo lugar. Tudo que a arca representa, sua tipologia, ficou no passado. Não podia mais coabitar no tempo de Cristo. Mas, no ano 70 da era cristã, teve fim o templo salomônico. Ano 70? Foi dado cabo, finalmente, porque ele foi edificado 3 vezes. Foi 3 períodos do templo de Salomão, até que finalmente foi destruído. E talvez o que eu não lembrar para falar hoje, eu concluo nas últimas 2 itens da aliança que ainda restam. Querem alguma parte dessas aqui para memorizar? Tá bom? Deu para entender? Então tá. Está bem explicado. Está bem explicado. Uma aula curtinha, para não esquecer, lembrar de todos os detalhezinhos, tá bom? Tá bom. Então encerramos o exame das Escrituras Sagradas, a 5ª aliança, o 5º item da aliança davídica, no nome do Senhor Jesus. Amém.